alegria estarmos aqui mais uma vez no Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. E você é o convidado do Espírito Santo hoje para fazer parte desse bate-papo aqui, um bate-papo santificado. Você sabia que Jesus é o centro do universo, queridos? Ele é chamado de a brilhante estrela da manhã. Então, ele é o dono desse canal, ele é o dono das nossas vidas. Fique comigo hoje, não saia no meio do podcast, você vai se arrepender. O meu convidado é um homem cheio da presença de Deus, um maravilhoso homem, pai, sabe, amante das escrituras sagradas. Você vai amar esse bate-papo sobre a presença de Deus. Fica aí comigo. De antemão, se você não se inscreveu ainda nesse canal, o que você está esperando? Se inscreva, ajude a obra missionária, que é o canal Olhando para Jesus. Nós só falamos do Espírito Santo, nós só falamos de Jesus, queridos, pois ele é o centro do universo. Então, se inscreve nesse canal, deixa um comentário para mim. Você sabia que eu respondo todos os comentários que você me manda? Tendo dito isto, entre agora na minha descrição, aqui uma descrição recheada da presença do Senhor, porque tem grupos maravilhosos ali, um grupo de devocional bíblico, onde você pode estar acompanhando uma palavra diariamente. Você, mulher de Deus que quer ser edificada, lá eu coloco uma mensagem, reflexão breve para você ser edificada na presença do Senhor. E muita novidade que vem por aí. Então, entra na minha descrição, lá na descrição você vai poder e sim seguir o meu convidado, que é todo especial, é um homem do Senhor, é marido de Gisele Ferreira, pai da Bia, pai do Mateus, e eu tenho uma pesca aqui, porque é muita coisa. Ele é doutor e mestre em filosofia das ciências, mestre em divindade pela Tyndale University, falei certo? Lá em Toronto, Canadá, e graduação em psicologia. Queridos, ele é o pastor Tiago Alfredo, o meu convidado de hoje. Prazer, viu? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Amigo. Alegria estar por aqui. É uma alegria, eu que tenho uma alegria maravilhosa de receber você, Tiago, porque você, pastor Tiago, mas é meu amigo, né? De tantos anos, nós somos amigos, nossas famílias são amigas, e eu sou admiradora mesmo, sabe? Uma admiradora que admira a sua maneira de ser este homem de Deus, tão intenso para o Senhor. Tudo que você faz é bênção, porque... Amém. E nós vamos bater um papo maravilhoso. Ô, Tiago, assim, essa alegria de viver, né? Nós sabemos que nós estamos começando esse ano aí e esse podcast está dando um start novamente. Nós estamos recomeçando a nova temporada aqui no nosso Olhando Podcast, né? Que é o podcast do Olhando para Jesus. E é com muita alegria que eu trago, assim, essa reflexão através de você. Eu sei que você é um apaixonado pelas escrituras, um homem que estuda a presença de Deus, um homem que prega, né? Vive o que prega, e é muito interessante isso. Nós estamos começando esse ano aí, tantos planos, Tiago, tantas coisas, né? Talvez você que esteja em casa está dizendo, olha, André, eu estou começando meu ano e eu quero, assim, planejar, quero executar muita coisa, tem muito planejamento. Mas, olha, que Deus tem falado ao meu coração e a gente vai bater esse papo aqui hoje, que a base de todos os seus planos, meu irmão, minha irmã querida, se não for o Senhor Jesus, a base dos seus planos, eles não vão para frente. Eles não vão ter êxito, porque a base de tudo é a presença do Santo Espírito. É buscar ao Senhor em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado. Então, nós vamos bater esse papo aqui hoje, né, Tiago? Já colocando, né, na mesa, né, para a nossa audiência, qual é a importância de você priorizar, né, a busca por esse Deus, um Deus santo, um Deus que é puro? Por que eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar? Né? Por que eu tenho que conhecer esse Deus? E em que isso reflete o fato de eu conhecer Deus? Qual é a consequência disso na minha vida? Essa mãe de família, talvez, que esteja em casa, né? Porque a gente sempre está recebendo mensagens, André, mas eu tenho um casamento que está assim, meus filhos também estão passando por situações difíceis, não há comunicação, né? Enfim, são coisas reais, famílias reais. Então, por que eu preciso conhecer Deus? Para que os meus planos realmente possam ser executados de forma eficaz. E aí? O que é que você... Essa é uma pergunta boa, viu? E é uma pergunta que é nova, né? Porque se a gente pensar ao longo da história, ninguém se perguntava assim, por que eu preciso conhecer Deus? Seria o óbvio, né? Se Deus existe, eu preciso conhecer Deus e tal. Mas parece que mais recente, isso tem se tornado de fato uma coisa assim, a ser perguntada, porque boa parte das pessoas mudou um pouquinho qual é assim, o sistema solar.
Quero dizer o seguinte, parece que quem está no centro é o eu, é o self. E as outras coisas todas estão na órbita, né? Então, assim, minha carreira está em função do que eu acho que tem que ser, do que é que eu gosto, do que é que eu desejo. Os meus relacionamentos estão em função do que é que eu quero, do que é que eu desejo. Deus entrou no meio disso também, ele se tornou mais um na órbita, né? Então, se há alguns anos atrás a gente podia dizer que, para a maioria das pessoas, parecia que Deus estava no centro e o resto estava na órbita, a gente inverteu a ordem, e aí o sistema solar agora nosso coloca o nosso eu no centro. Uau. Eu acho que é por causa disso que a gente tem que responder uma pergunta como essa hoje, né? Assim, por que que eu deveria buscar Deus? O problema todo, eu acho que começa na base, né? Que assim, se eu responder essa pergunta pensando, como é que isso vai me fazer bem? Como é que isso vai me ajudar? Talvez seja porque a gente ainda não percebeu que sem conhecer Deus a gente não se conhece. Uau. A gente não sabe quem a gente é. Muito forte. Parece que boa parte do tempo a gente está tentando descobrir quem a gente é, qual é a nossa identidade, assim, o que é que eu quero para minha vida, e a gente vai se frustrando, né? Assim, quem já tenta há muito tempo isso, já se frustra provavelmente há muito tempo. Eu me lembro que quando eu passava um tempo grande no consultório, tinha algumas pessoas que procuravam dizendo assim, olha, eu já procurei 3, 4, 5 cursos universitários, eu não me encontro lá. Ou então eu já procurei 2, 3, 4 relacionamentos, eu não me encontro nesses relacionamentos. Então parece que vai migrando de situação em situação. O que muda, na verdade, é onde as pessoas procuram, mas elas procuram. Algumas procuram assim, eu quero ser eu mesma namorando com essa pessoa, me relacionando com essa pessoa. Não, eu quero ser eu mesmo, descobrir quem sou eu na minha carreira. Parece que todo mundo vai procurando. É o self mesmo. É o self mesmo. E aí o que acontece é que frequentemente essas pessoas se frustram, mas elas acham que o problema é que elas ainda não procuraram direito. Elas têm que continuar procurando no mesmo lugar. E aí você encontra pessoas que já migraram assim de 5, 6, 10 relacionamentos, de 5, 6, 10 carreiras, e continuam dizendo assim, eu ainda não me encontrei, mas um dia vou me encontrar. Notícia ruim é que não. Assim, eu tô na mesma área, assim, lidando com cabeça de gente, etc., há 20 anos. Alguns dias eu acordo e assim, tô no lugar certo. Assim, eu assim, nasci para isso. Outros dias eu acordo e falei, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Assim, não deveria ter entrado nessa área, é uma área difícil, devia ter estudado engenharia. E eu acho que todo mundo é assim, a gente oscila nessas coisas. Até o ponto em que a gente descobre assim, para que eu saiba quem eu sou, eu tenho que saber quem Deus é. Porque se Deus existe, se Ele criou o mundo, e se Ele projeta no mundo, o que eu tenho que entender sobre mim é aquilo que Ele diz sobre mim. É por isso, Dea, que no Salmo 119, que é assim, o maior salmo da Bíblia, é um salmo todo dedicado para a palavra de Deus, né? Sim. Tem um versículo que diz assim, eu vou andar em liberdade. Liberdade. O que é liberdade? É ser o que eu quero ser, é ser livre. Eu vou andar em liberdade porque eu estou seguindo os teus mandamentos. Aí dá um nó na cabeça da gente. Porque assim, como é que o Salmo 19 diz para mim que eu ando em liberdade exatamente porque eu sigo ordens? Tá estranho isso, mas não é estranho. Porque, na verdade, quando a gente olha para o que é a palavra de Deus, é uma descrição assim, de quem nós somos. Sim. Então, parece que a gente anda em liberdade quando a gente descobre quem a gente nasceu para ser. E quem a gente nasceu para ser não pode estar assim, submetido aos meus sentimentos, porque a gente sabe que os nossos sentimentos eles oscilam todo dia. Então, se quem eu nasci para ser depende do que eu estou com vontade de fazer, bom, quem é mãe sabe que a gente não acorda querendo trocar fralda de criança. A gente não dorme, assim, deita na cama e diz assim, mas que coisa boa agora, vou fazer um trabalho de faculdade, vou trocar meu filho. Não, a gente sabe que a gente faz coisas, às vezes a gente tem vontade, às vezes não. Mas o centro de quem a gente é, onde a gente encontra um chão, onde a gente encontra estabilidade, é em quem Deus nos projetou para ser. E aí isso está desde as primeiras páginas das Escrituras. Porque quando a gente pega, logo no Gênesis, diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, peraí. Quem eu sou tem que ter a ver um pouco com essa imagem. Só que essa imagem, ela foi se perdendo distorcida, é uma excelente palavra. Exatamente quando eu tentei dizer assim, não, mas eu não quero bem ser a imagem que ele preparou para eu ser. Eu quero dizer o que é certo e errado para mim. Eu quero dizer o que é bem e mal para mim. Eu quero colocar dentro de mim o que é bem e mal. É a figura do pecado de Adão e Eva, né? De ingerir o fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim. E a gente agradável aos olhos, né? Agradável aos olhos, ao paladar, e agradável para dela dar entendimento e tal, que é a vaidade, né? Que é a soberba da vida. Então, quando a gente começa esse caminho, a gente tem essa imagem distorcida. Sim. Até um ponto. Porque aí, a carta que Paulo escreve aos Colossenses diz assim, ele
é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus vem para restaurar essa imagem que a gente perdeu. Então, o que a gente estava procurando no trabalho, o que a gente estava procurando sendo mãe, sendo pai, o que a gente estava procurando em relacionamentos, a gente restaura, na verdade, quando a gente se reencontra em Deus. Ressignifica, né? Eu achei tão importante, Thiago, você falar uma coisa que ficou na minha mente, assim, das coisas que você falou. Você se vulnerabilizou. Ele falou, Andréa, tem dias... eu sou pastor, eu sou, né, pai, sou, né, psicólogo, eu sou tantas coisas, mas tem dias, André, que eu acordo e falo assim, não quero, eu tô no lugar errado. Exatamente. Eu acho isso muito legal, porque é muito bacana você falar isso, você como um pastor que lida com tantas vidas, que você cuida de vidas, né? E às vezes a gente tem aquela imagem, poxa, não, o pastor tem aquela vida, o pastor Thiago, ele é uma vida perfeita, e eu achei muito interessante você trazer isso, porque Jesus é o centro da tua vida, você como pastor se vulnerabilizou. E assim, a gente está, às vezes, falando com, né, como você falou, mãe de família, que fala assim, olha, eu não consigo enxergar isso na minha vida. Na vida do pastor Tiago, na vida da irmã Andréa, na família deles, parece perfeita. Não, meu irmão, não, nós estamos falando aqui de famílias reais. De um homem que é pastor, que é, né, teólogo e é né, uma pessoa estudada, mas que é vulnerável em tantas áreas. E assim, eu tenho algo, sabe, Tiago, que Deus tem falado no meu coração acerca do conhecer a Deus. Eu te falei, né, quando a gente estava batendo um papo, eu, você, meu esposo, né, nós somos amigos, que Deus tem dado uma direção. Só 20 anos só. Só 20 anos, gente. Breve, curta, mas enfim. Breve, é quase nada. É meu líder, é muitos anos, né, gente? Então, eu admiro muito você, sua liderança, muito posicionada, muito firme nas escrituras. E eu estava orando ao Senhor, ele me deu uma palavra, pedindo uma palavra para hoje, e ele me deu algo muito lindo, que eu quero compartilhar, está em Efésios, capítulo 2, eu vou estar falando com você aqui. E assim, essa é uma palavra que fala sobre... Tem tantas pessoas que falam, Andréa, mas eu não consigo me achegar a Deus. Ele é muito perfeito, ele é inatingível, e de fato ele é, irmãos. Mas nós estamos falando aqui de conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus, né? Eu vou falar aqui do verso de número... Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia é velhinha, gente, mas eu amo essa Bíblia. É bem bonita. Almeida corrigida, mas eu amo. Mas agora, está um verso de número... Efésios 2, verso de número 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz. Quem é Ele, gente? Jesus. O qual... de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Eu vou ler até o 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu vou lá para o verso de número 13, que é o mais importante. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Gente, eu fiquei nessa palavra a manhã toda, simplesmente isso, porque eu ia e voltava nesse versículo. Eu falei, Senhor, nós tantas vezes falamos, botamos barreiras, eu não consigo me achegar a Andréa, porque eu sou pecadora, né? E nós estamos falando pessoas, né, tia, aqui, que muitas vezes não estão na igreja, não vão, mas, sabe, existe algo que o inimigo das nossas almas coloca no nosso coração, muitas vezes, no nosso pensamento. E eu já estive nesse lugar. Quando eu estava no mundo secular, no meio da música, o inimigo soprava: você é muito pecadora, você é muito imperfeita, e Deus é muito perfeito, e você nunca vai chegar a Ele. Aqui, essa palavra, meu irmão, está dizendo, está desfazendo essa grande mentira, que é o quê? Nós, pelo sangue de Jesus, se você confessou Jesus, se você reconheceu esse Jesus que derramou seu sangue naquela cruz, você está perto. Você pode se achegar, você hoje pode tomar essa decisão de se achegar ao Senhor. Ele é santo, sim, ele é inalcançável, porque ele habita, né, nos céus. Ele é santo, 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 mas ele deseja se aproximar também de você, né, Tiago? É uma palavra muito forte. É sim. Agora, deixa eu falar uma coisa, assim, se as pessoas estão vendo a gente chegar à conclusão
que elas não são boas o bastante para chegarem a Sim. Deus, eu fico feliz com isso, porque é isso mesmo. É Assim, isso mesmo. A gente não é bom bastante Não. para chegar nele. Porque tem uma ideia muito errada, Dé, que a gente Sim. parte hoje, das pessoas dizendo assim, não, eu preciso fazer assim, melhorar um pouquinho. Para Das poder eu obras, chegar, né? fazer umas coisas legais, para poder chegar mais perto de Deus. Aí eu preciso ir mais para a igreja, Sim. preciso fazer mais uma coisa ou outra para chegar perto de Deus. E Jesus, ele é a subversão dessa lógica, né? Uau. Porque se a lógica da maioria das religiões que você pode pensar é assim, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Então eu preciso melhorar enquanto pessoa para ver se Deus faz alguma coisa em minha direção. Cristo, ele inverteu o negócio, né? O que você leu aí, esse texto de Efésios, ele é importantíssimo, porque ele mostra o seguinte, que foi na cruz que aconteceu o nosso reencontro mesmo com Deus. Por que na cruz? Porque alguém precisou morrer a morte que era devida para mim. De fato, eu não consigo chegar até Deus. Você falou assim, tem pessoas que vêm e elas oscilam, elas às vezes querem, às vezes não querem. Sim. É verdade, se você pegar os Salmos, não sei se alguém já fez essa experiência de ler os 150 Salmos numa tirada só e conseguiu manter sanidade mental. Porque, veja só, os Salmos, eles vão oscilando. Vai assim, o salmista primeiro fala, eu tô feliz, eu tô vencendo gigantes e tal. No outro ele diz, eu tô inundando de lágrimas o meu travesseiro. E aí no outro ele diz, eu tô confiante. No outro ele diz, eu tô sofrendo. Em uma ele diz, Deus, eu confio em ti. No outro, Deus, você me abandonou. Ó, E aí, minha alma, porque está está abatida e tal. E ele vai oscilando. verdade. Porque a estrutura dos Salmos reflete a alma da gente. A alma da gente oscila. E é por isso que a gente não pode confiar na gente mesmo. O trabalho de Cristo foi assim, ele que foi perfeito, ele morreu a morte que eu merecia, para poder eu viver a vida que ele merecia. Inverteu. Então, assim, por que a gente pode chegar até Deus? Porque Deus chegou até a gente. Essa é que é a lógica. Então, se alguém diz assim, eu não me sinto capaz de chegar até Deus, eu vou te dizer que você está mais perto de Deus do que nunca. Porque quem acha que é capaz de chegar até Deus está mais distante de Deus. Mas quem já entendeu que não consegue com suas próprias forças e que precisa de Jesus, entendeu graça. Aleluia. E graça é isso, né? É o fato de que Jesus, ele veio e se tornou um de nós, não porque a gente fez alguma coisa para isso, mas ele decidiu porque ele ama. Porque ele é esse Deus que desde o princípio, quando a gente falou assim, não preciso mais de você, eu quero saber o que é certo, o que é errado, ele continuou tentando, ele não desistiu. Então, se alguém pensa, eu acho que eu não posso chegar perto de Deus porque eu oscilo muito, eu acho que eu não posso chegar perto de Deus porque eu ainda sou muito ruim, você está mais perto. Agora, os evangelhos têm muito exemplo desse. Assim, se você lembra bem, tem uma figura que Jesus mostra que é assim, chegou um sacerdote, assim, chegou alguém e foi orar e disse assim, Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse cara que está aqui do meu lado. Era um publicano, obrigado, Deus, que eu não sou igual a ele. E o outro disse assim, Senhor, sê propício a mim que sou pecador, eu sou miserável. E aí Jesus disse, quem foi justificado foi esse que disse, sê propício a mim porque sou pecador. E o outro não. Porque a ideia dele é que pela religião ele conseguiria trazer Deus. Não é a gente que traz Deus, é Deus que traz a gente para perto, né? E é por isso que a gente tem essa confiança. Porque se a confiança fosse no nosso self, a gente estava quebrado. A gente estava igual o salmista, oscilando de um lado para o outro. Mas não. A gente tem, acho que uma imagem boa pensa num barco e tem uma âncora. Vem tempestade, o barco vai, volta, sobe, desce, tem uma âncora. Tem calmaria, o barco está lá e tem âncora. O problema é, alguns de nós estão tentando viver a vida sem âncora. Nossa. Alguns de nós estão tentando viver um relacionamento, um casamento, sem âncora. Acham que podem viver o casamento na força do próprio braço. Não, mas eu vou conseguir manter essa pessoa perto de mim. Ou então, não, aquela pessoa é especial. Tem um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Timothy Keller. Eu sou um fãzão dele. Também. E ele diz assim, se você colocar a sua confiança em qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus, você vai se frustrar e você vai cair numa angústia existencial. Ele está certíssimo. Porque tem gente, que diz assim, você sabe disso, tem gente que diz assim, minha vida só tem sentido se eu estiver nesse relacionamento. Se eu não estiver com essa pessoa, para que eu estou vivendo? Outras pessoas vão dizer assim, se eu não estiver nessa carreira, se eu não estiver crescendo na carreira, minha vida não tem sentido. Isso é falta de âncora. Isso é deixar que o barco vai e corra solto. Barco solto vai sem rumo, naufraga. Propício a naufragar, né? Exatamente. Porque você estava falando aí, eu estava pensando também
que existe, né, a questão da identidade, que você abordou em algum momento, que a minha identidade não é baseada naquilo que as pessoas falam, nem que eu mesma, eu acho que eu sou isso, eu sou né, agora o empoderamento da mulher, aquela coisa assim que, né, não, a minha identidade está em ser filho. Quando eu me rendo ao Senhor, então eu sou filho. Porque a minha identidade construída nessa base sólida, que é a palavra de Deus, é a presença dele, porque ele me fez filha na cruz, né? Porque pelo sacrifício de Jesus, nós fomos feitos, né? Jesus veio para aqueles que eram seus, lá em João, está dizendo, mas os seus não receberam. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor. Exatamente. Então, eu entendo isso. Eu estava longe, você estava longe, mas nós nos achegamos ao Senhor, nós reconhecemos ao Senhor. Então, a minha identidade é baseada nisso, né? Em quem eu sou filha, então filha de um Deus. E aí eu volto na pergunta anterior que eu falei para você. Tiago, por que a gente precisa conhecer esse Deus tão grande? Por que eu preciso? Porque às vezes, como você falou, né, que mudou muito. As pessoas agora, não, é tudo sobre mim, Então, o que eu acho que ele pode me agregar enquanto profissional, enquanto relacionamento que eu estou tendo, mas por que eu preciso? Aquela mãe de família agora que está conosco, e ela fala assim, mas eu estou vivendo a minha vida, por que eu preciso me achegar? Né? Porque às vezes a cabeça das pessoas que não estão conectadas com o Senhor funciona assim, eu vou viver minha vida, sabe? Deixa a vida me levar. Por que eu preciso me voltar para conhecer esse Deus? E quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Como é que eu vou caminhar com alguém que eu não conheço? Entende? Não faz sentido às vezes, que eu estava lá fora e falava, por que eu preciso caminhar com Deus? Né? Eu estou aqui, né? Anda com fé, eu vou, com a fé não costuma falhar, como dizem por aí, mas não é isso. Por que eu preciso conhecer esse Deus? Quem é esse Deus tão santo? Acho que são duas perguntas em uma que você fez aí. Sim, foi. A primeira, que é essa de por que eu preciso disso, a verdade é que a gente está querendo fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Então, a gente diz assim, não, eu quero me firmar em Deus, desde que Deus concorde com algumas pautas que eu tenho. Então, eu acho que Deus tem que ser assim, eu acho que Deus tem que ser assado. O problema é, se Deus existe e ele é verdadeiro, ele vai contrariar suas crenças. Ponto. Eu estava falando com a Bia e o Matheus, são os meus filhos, né? Sim. E tentando mostrar para eles assim, o quanto que é difícil a gente chegar a uma compreensão mesmo de quem Deus é. Então, assim, tenta ensinar, faz um experimento mental. Tenta ensinar alguém que é da Idade Média o que é uma rede Wi-Fi. Agora, vamos lá, para pensar. Assim, rede Wi-Fi, a gente conecta e tal. Eu tô aqui e eu tô aparecendo para uma pessoa que está no Japão ao mesmo tempo e tal. Agora, tenta ensinar isso para alguém que tem na Idade Média que nem energia elétrica tem. Sim. Isso é impossível. Só que se a gente elevar isso a uma potência infinita, o Deus que criou o tempo, o Deus que criou o universo, eu tenho que partir do pressuposto de que eu não sei quem ele é, em princípio, a não ser que ele se revele. Uau. Eu tenho que partir desse pressuposto. Então não dá para eu chegar e dizer assim, não, mas eu acho que Deus tem que fazer... Eu acho que Deus tem que fazer, o cara criou o tempo, assim, ele criou o universo. Jó, então, você falou uma vez sobre Jó aqui, né? Falando, Jó, onde é que você estava quando eu criei? Exatamente. Né? O firmamento, coloquei tudo no lugar, né, Tiago? Exato. E aí, conhecer esse Deus é primeiro ter a humildade de dizer assim, eu não vou tentar dizer quem ele deve ser, mas eu quero saber quem esse Deus é. O problema é que tem muita gente que até está dentro das igrejas, né? Mas... está dentro da igreja para viver com um Deus que ele acha que tem que ser assim. Mas não se preocupa em conhecer esse Deus que se revelou nas Escrituras. Aí a gente tem uma questão importante. Se esse Deus é tão grande, se a cabeça dele é tão assim, infinitamente superior à nossa, a gente só vai conseguir conhecer dele o que ele revelar. Uau. E agora vai piorando um pouquinho. Se ele é real, e se Deus é uma pessoa real, algumas coisas que eu sei sobre ele são certas e outras são erradas. Porque se eu digo assim, não, Andréa nasceu na Austrália. As pessoas dizem, pode ser. Não, pode ser não. Algumas coisas são verdadeiras, outras não. Andréa não nasceu na Austrália. Se Deus é só uma abstração, qualquer caminho chega a Deus. Mas se Deus existe e ele é real e ele é o criador do mundo, algumas coisas que eu falo sobre ele ou que eu penso sobre ele estão erradas. Isso não é um problema, porque às vezes as pessoas vão olhar pra gente e dizer assim, vocês estão querendo dizer qual é...
normativos, dizer como Deus deve ser. Não, não, já ouvi isso. é mais simples. É assim, se Deus existe, algumas coisas sobre ele são certas e outras são erradas. Tá, mas e como é que a gente sabe? Bom, a gente só consegue saber naquilo que ele revelou. Como é que ele revelou? A gente conhece ele através das escrituras. Aleluia. E nas escrituras, assim, quem revela quem Deus é Cristo. Então eu só sei quem Deus é se eu sei quem Jesus é. Uau. É daí que a ideia de conhecer a Deus é, em última instância, conhecer a Cristo. Se eu não sei quem Jesus é, só quem eu acho que ele é, eu não conheço a Deus. Daí um problemão. É que muita gente diz assim, não, mas Jesus é um grande mestre. Jesus é um mestre. Olha, eu amo Jesus, gosto muito dele. Ele tem várias lições boas. E aí C.S. Lewis, que é um cara que eu sou apaixonado, ele disse o seguinte, olha, veja só. Não me venha, assim, C.S. Lewis tem umas palavras fortes, né? Sim. Assim, não me venha com essa peninha dizer de Cristo assim, é um grande mestre. Porque, veja, ou ele era mau, ele era uma pessoa mal intencionada, ou ele era doido, ele, assim, via coisas que não estavam aqui, pensava coisas, ou ele era Deus. Uau. Um dos três. Não venha me dizer que ele era um grande mestre e que ele era manso, porque ele bateu nas pessoas e afastou as pessoas que estavam lá no templo. Ele não era, assim, um grande mestre da moral e etc, porque ele disse coisas que contrariavam o que todo mundo estava pensando na época. Então, ou você acredita que ele é quem ele dizia que ele era, e ele dizia, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, ou então, é melhor você considerar que ele é outra coisa. Isso quer dizer o seguinte, a maioria das pessoas que diz que, não, mas eu estou perto de Jesus, não sabe quem Jesus é. Não tirou um tempo para poder olhar para as Escrituras e ver assim, deixa eu conhecer quem ele é. Deixa eu saber se André nasceu na Austrália ou nasceu no Brasil. Deixa eu saber se Jesus é esse mesmo ou se eu ouvi dizer. Então, talvez o maior caminho é assim, como é que eu faço se eu quero hoje conhecer mais a Deus para poder saber quem eu sou? Conhece quem Jesus é? Vê o que foi que Jesus fez, vê o que foi que Jesus disse, porque tudo que a gente faz tem a centralidade de que ele é o centro, assim, ele é o Senhor. Dele. Exatamente. Ele falou, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço, porque elas revelam, né, quem o meu Pai é. Jesus falou, vocês não estão acreditando em mim? Creiam nas obras que eu faço, que eu faço em nome do meu Deus. E tem um texto muito lindo, né, Tiago, que eu aprendi com você, inclusive, esse texto, muitas vezes na EBD, né, que você ministrou, acerca da oração sacerdotal. E eu queria muito trazer esse texto aqui para a gente ler, né, as Escrituras. Eu amo ler esse texto, que é João, capítulo 17, em que Jesus estava ali se derramando. Ele estava, na verdade, orando por nós, irmãos. Ele estava orando, ele fazendo oração. E uma coisa que antes da gente ler esse texto de João 17, que eu gosto muito desse texto, você tocou em um assunto muito, muito interessante, que você falou, olha, eu estava conversando com meus filhos, com a Bia, com o Mateus, acerca de que, né, quem é esse Deus grandioso, um grandioso Deus que se revelou por meio do seu Filho, né? Você quer saber quem é Deus? Jesus. Ele é a revelação exata, concreta de quem é Deus. E eu converso muito com meus filhos. E algo que o Senhor Jesus tem também falado acerca, né, de conhecer a Ele. E os planos, né, que a gente tem, fazendo plano em famílias, e nós conversamos muito, eu e meus filhos, como você, que você conversa também, e muitas mães e pais precisam entender que esse gastar tempo com as Escrituras, com os nossos filhos, é investimento. Né? Nós estamos falando aqui de quem é Deus, quem é esse Jesus, né, que criou o universo, criou o tempo. Ele se revelou, ele desceu, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele quer se revelar também na sua família. Ele quer se revelar nas nossas famílias. Eu sei que você tem construído isso com seus filhos, com sua esposa. É real, né? Um homem que ama a palavra. E eu também gasto tempo. Eu e meu esposo, a gente gasta tempo com as Escrituras Sagradas. E como é bom a gente poder, né, ler esse texto de João 17, mas eu quero fazer um adendo justamente isso. A gente faz planos para esse ano, a gente faz planos em conhecer a Deus, a gente faz planos, né? Vamos caminhar nessa direção de conhecer o Senhor. Mas eu estava conversando com meu filho, que há algumas barreiras que
nos separam desse Deus. Porque a palavra do Senhor diz, eu sei que foi o Antigo Testamento, né? Que há uma separação, né? Aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. É aquilo que eu faço que transgride, que ofende a santidade de Deus. E talvez um dos maiores desafios em família que eu tenho enfrentado, não sei se você, mas eu creio que todos nós, como família do Senhor, é a unidade. A unidade em que a gente ouviu tanto, eu pelo menos ouvi na minha igreja amada, a IBAN, né, sobre unidade agora nesse final de ano. Meu Deus, o pastor assim pregou assim grandemente. Quais as pendências que você tem deixado, né? Você quer conhecer esse Deus, mas espera aí. Existem pendências lá que você precisa buscar com seus filhos, talvez, né, mães, pais que perderam a comunicação com seus filhos. Eu estava conversando com meu filho essa semana acerca disso. A unidade, não somente a unidade na igreja, tal, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo chamado para ser um povo unido. E isso nos afasta de Deus quando estamos em desunião, divisão, duas visões, né? E aí eu queria ler, né? Se você quiser ler também, você pode ler para a gente, Tiago. Porque eu falando com meu filho, eu falei, filho, que desafio. Nós, como mãe, né, filho, pai, nós vivemos em unidade aqui. Isso tem nos afastado do Senhor, porque quando a gente não anda na mesma visão, em duas visões, nós nos afastamos do propósito para a família, do propósito de conhecer, a família conhecer esse Deus que é santo. E manter a unidade tem sido um grande desafio na minha família hoje. Porque temos várias linguagens, a gente às vezes está, um quer uma coisa, outro quer ir para outro lugar, o outro quer fazer isso, mas eu não sei se você passa por isso, né? Vamos ler esse João 17, Tiago, lê para a gente, que fala acerca de que Jesus falou, olha, se nós somos uns, o mundo vai conhecer, né? Vamos... Pode ler, Tiago, pode ler isso para a gente. O verso 20 e o 21? Então, lê do 19, né, 19? Em diante. Pronto. Então, está dentro de uma oração que Jesus está fazendo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não peço só por esses, mas eu também peço por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, somos nós, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, esse texto é um texto que eu fico emocionada, porque, irmãos, é muito sério, né? Para que as pessoas creiam que Jesus foi enviado, nós precisamos andar em unidade. E andar em unidade é um grande desafio hoje, né? Não somente, a gente precisa andar em unidade com os irmãos da igreja, no ministério qual fazemos parte, mas dentro de casa, uma visão, não duas visões, unidade. O que você pode falar assim? Porque para que o mundo lá fora creia que Jesus foi enviado, esse Jesus que a gente estava falando, Tiago, né? Que ele é a personificação, ele é a revelação máxima de Deus. Para que as pessoas lá fora possam crer que Jesus foi enviado, nós precisamos andar em unidade. Então vamos lá, tem um bocado de coisa aí. A primeira, você começou falando dos planos para 2025. Sim. Verdade. Qual o problema aí? O problema é que a gente faz os planos para 2025 de novo com a lógica do self, do que eu quero fazer. A gente não pergunta assim, quais são os planos de Deus para eu participar deles? A gente pergunta quais são os meus planos. Só que isso, quando está dentro de casa, se eu quero os meus planos, o outro quer os planos dele, minha esposa quer os planos dela, meu filho quer os planos... Se cada um tem um plano diferente, que é baseado no que eu desejo, não tem unidade. Ponto. Então, o eixo da unidade é qual é a visão que Deus dá. Você não tem unidade fora disso. Se você pensa assim, não, mas a família é o lugar para que eu me realize. A família é o lugar para que eu consiga viver aquilo que eu desejo viver. Bom, você acabou de falir uma família. Uau. Porque essa é uma lógica dessa cultura do self, dessa cultura da autenticidade que a gente tem, que é historicamente é nova e ela tem sido extremamente destrutiva. Cada vez mais você tem dentro de casa, as pessoas se isolam. Então, cada um tem seu quarto, cada um tem seu computador, cada um tem seu celular, cada um está vivendo seu mundo particular. E a gente tem uma ilusão de que tem uma família aí, porque são mundos particulares que estão convivendo num espaço físico semelhante, a gente acha que tem uma família. Mas não é. Porque quando há a fundação da família na palavra de Deus, diz assim, eles vão ser uma só carne.
Se a família, eles são uma só carne, não são dois mundos vivendo concomitantemente, mas são uma agência. É essa dimensão da família enquanto uma agência de Deus na Terra que a gente perdeu. Como é que 2 Coríntios diz assim, nós somos embaixadores da parte de Cristo. O que é isso? A lógica é, nós somos resgatados por ele e agora a gente representa ele no mundo. A visão de Deus para a família é de uma agência que representa ele no mundo. Então toda a visão tem que ser submissa a isso. Se a minha decisão, por exemplo, de trabalho, vamos lá, um exemplo prático. Será que eu devo ou não devo fazer uma pós-graduação? Será que eu devo ou não devo? Eu trabalho o dia todo, aí agora eu vou começar uma pós-graduação à noite. Minha pergunta é, não, mas é porque isso é um desejo do meu coração, é uma coisa que eu quero fazer. Mas espera aí, e agora? Enquanto família, isso vai afastar a gente de uma vida próxima de Deus ou isso vai aproximar a gente de Deus? Do propósito de Deus, exatamente, para a família. Só que a gente não está acostumado a pensar assim. Não. Eu estava conversando com um casal esses dias e eles estavam falando dos conflitos deles. E tinham conflitos, como todo casal tem conflitos. Reais, né? Reais. E é para ter, porque são cabeças diferentes juntos. Tem que ter conflito. Conflito não é coisa ruim, não. Conflito frequentemente é uma coisa boa. Se for levado de forma santa, é uma coisa boa. Minha pergunta para eles foi, se a gente parar de olhar um pouco para os problemas que vocês têm, qual é a missão da família de vocês? Ela serve para quê? Sim, qual é o impacto que essa família está tendo no mundo? Porque se Deus colocou a gente aqui, e desde o Gênesis ele falou, vocês têm que dominar. Dominar não é mandar, dominar não é explorar, dominar é exercer influência. Vocês têm que exercer influência no mundo. E lá na carta de Paulo diz assim, eu entreguei para vocês o ministério da reconciliação, que vocês têm que estar reconciliando o mundo com Deus, etc. Como se vocês rogassem em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Uau. Qual é a missão dessa família? Esse é o nosso ponto. Ministério da Reconciliação. Exatamente. Uau. Só que esse é o ministério que é dado também para a família. E a nossa lógica está muito no self, está muito assim. Então, os meus planos, aquilo que eu quero para me realizar. Você já parou para pensar o que a sua família pode realizar? Porque a sua família é uma agência de Deus. E essa é uma agência de unidade. Quando fala assim, a unidade vai mostrar que Deus está ali. Mas você quer um jeito melhor de fazer isso do que ver uma família santa? Uma família que tem unidade? Então, vamos lá, voltando para a sua pergunta sobre os planos para 2025. Quem sabe a gente não precisa mudar um pouco as perguntas. Não é quais são os meus projetos, os meus planos, mas o que Deus quer realizar através da minha família nesse ano de 2025. Aí tudo muda de figura. E na minha família, e dentro dela, né? Exatamente. Por meio dela e também dela. nela, né? Porque você acabou de falar foi muito interessante o que você falou. Um em cada quarto e a comunicação, então, não está glorificando o nome do Senhor. A minha comunicação com meu esposo, com meus filhos, e por isso que eu trouxe a questão da unidade, porque quando você também olha essa família unida, as pessoas vão crer que Jesus foi enviado. As pessoas vão crer que existe um Jesus que saiu da sua glória, se despiu, se esvaziou, né, e tomou a forma de servo, né, tomando essa forma de servo, morreu a morte de cruz, por meio daquela unidade da sua família, né, da minha família. E quando a gente fala, né, que cada um está no seu quarto, como você bem trouxe, e é um desafio para as famílias hoje, a gente restaurar, resgatar essa comunicação. E por meio das escrituras, ensinar os nossos filhos. Eu tenho falado muito com algumas mulheres que eu aconselho, que vem, Andréa, meu casamento não tem mais, assim, por sentido, como você trouxe o propósito. Talvez não tá faltando você ler a palavra, colocar a palavra de Deus no centro do seu casamento, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas não está colocando em prática esse casamento baseado nas escrituras, essa criação de filhos baseados na escritura. Você sentar à roda da mesa, gastar, sabe, Thiago? Eu tenho sentido muito, assim, essa falta. E eu prezo lá em casa, né? A irmã Andréa é a perfeição. Não, mas eu estou trazendo a minha realidade, como você se vulnerabilizou. E muitas vezes, cada um está no seu quarto. Gente, vamos parar tudo aí, vamos fazer aqui nosso almoço, nós vamos almoçar juntos, fazer uma refeição juntos, ler a Bíblia, fazer nosso devocional juntos. Ah, mãe, mas eu leio minha Bíblia, mas a gente precisa de ler junto. Porque essa comunicação vai restaurando essa unidade. É esse desafio que eu vejo, sabe? Não sei se o que é que você acha dessa unidade, porque é mais difícil, né? É como se você estivesse ali no meio, dentro de casa, com algumas visões, e isso separa a família. Como é que eu faço para restaurar essa unidade? Como é que eu faço, sabe? Acho que tem duas coisas importantes. A primeira,
é que eu não tenho como fazer isso se eu ainda não conheço esse Deus. Uhum. Esse é um ponto. Senão eu vou estar sem âncora de novo, vou estar Sim. navegando assim, solto de novo. Porque quando Paulo fala, ele diz assim, então, o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Lá na frente ele diz assim, esse é um grande mistério, mas na verdade eu estou falando de Cristo e a igreja. O que está acontecendo? Ele está falando do casamento, mas sob a ótica, sob a lente do evangelho. Luz, né? A luz Exato. desse evangelho. Então, não adianta achar que eu vou conseguir ter essa unidade se eu não conheço esse Deus primeiro. Então, a gente tem uma responsabilidade, enquanto pai, enquanto mãe, de ter a nossa vida com Deus. Uhum. Esse é um ponto. Sim. 2, todo mundo já experimentou o caso de ter pessoas separadas em casa, mas tem um projeto em comum, vamos fazer uma viagem. Pronto, a gente vai fazer uma viagem para outro legal. lugar, e aí todo mundo senta na mesa. Porque foram unidos por um propósito. Maior. É assim, não, então eu quero ir para essa cidade, não, eu quero ficar nesse hotel, eu quero ir para outro lugar. Não. Aí começa a negociar, eu quero isso e aquilo. Veja, o que fez com que essas pessoas chegassem próximas umas das outras não foi o fato de que eu tenho uma empatia com você a priori, foi o projeto. Sim. Quando se trata de Cristo, também é a mesma coisa. Assim, qual é o nosso projeto enquanto família? Eu não consigo entender, André, uma família que diz que é cristã e ela não tem um propósito de Deus para essa família. Ou seja, qual é o ministério de Deus para essa família? Para que a minha família serve? Porque se a gente começa com essa, a família serve só para que eu assim, me sinta bem, ou etc., isso vai afundar. A gente precisa estar engajado em um projeto. Quando você lê, tem um livro de Tim Keller, que o nome é O Significado do Casamento. Ele diz, em grande medida, o significado do casamento é uma amizade espiritual para fazer alguma coisa que Deus chamou a gente para fazer. Que lindo. É assim, fora da casinha, né? Porque, Sim, como assim, o casamento é uma amizade espiritual? E é uma amizade espiritual. Duas pessoas se unem para fazer um projeto que Deus separou para eles. E aí Deus abençoa, aí o Espírito Santo de Deus está ali presente. Então, ponto 1 das duas coisas que eu falei foi, primeiro, cada um precisa conhecer esse Deus. Se você não conhece esse Deus, dificilmente você vai conseguir colocar isso em prática. 2, é lembrar que a família tem propósito. Não é só você que tem. E esse propósito é o propósito que Deus chamou para que a família exerça. Se você não consegue responder em 30 segundos qual é o ministério que a sua família tem no mundo, tem uma coisa errada. Se você não consegue de pronto dizer assim, não, eu sei qual é o propósito da minha família, eu sei qual é a missão da minha família. Isso está muito no pai e na mãe, né? Assim, os filhos, eles precisam entrar na missão. Mas a liderança vem aí, pai e da mãe juntos. E esses dizendo, esse aqui é o nosso caminho. É essa diferença que nossa família tem que fazer no mundo. Se você ainda não tem essa visão, talvez ainda estejam cada um num mundo separado, tentando se autorrealizar enquanto pessoas individuais. Eu achei muito importante que você falou isso. Se você, né, quiser deixar uma mensagem, daqui a pouco a gente vai estar encerrando, infelizmente, mas uma mensagem para essa família, né, que a gente está falando aqui em buscar Deus, conhecer a Deus. Quem é esse Deus? Um Deus santo, um Deus que é perfeito, porque Jesus falou, ele é um pai perfeito. Um Deus que ele tem um amor perfeito, porque você mesmo falou, Deus é amor, né? Nós falamos aqui, o Senhor, Deus é amor. E é um Deus que eu desejo conhecer, né? Nós desejamos conhecer cada dia mais, porque quando a gente conhece alguém, a gente quer conhecer mais e mais e mais. E deixa uma mensagem para essa pessoa, né, que muitas vezes está dizendo, nós falamos de um Deus que é perfeito, ele é perfeito, ele é santo, mas a gente tem que se lembrar também que ele, na sua perfeição, ele na sua santidade, ele deseja se aproximar, como nós lemos em Efésios 2. Ele já se aproximou pelo meio, né, pelo novo e vivo caminho, por meio do sangue de Jesus. Por esse meio maravilhoso que foi o novo e vivo caminho aberto pela carne, através da carne do nosso Senhor. Então, ele deseja se aproximar da gente. É algo que Deus, ele ama. Ele ama ter um relacionamento profundo com os filhos. Ele ama ter um relacionamento verdadeiro, sincero, né? Que vem, quando a gente ora, a gente fala assim às vezes, há tanta coisa assim na oração, uma oração rebuscada, é uma oração sincera, né? Como buscar? Como é que eu dou o passo, Tiago? Como é que eu dou um primeiro passo, Andréa? Se aproxime, ore esse Deus, fale com ele, como você diz, como é que eu posso dizer que eu amo meu esposo se eu não me relaciono com ele? Se eu não oro, se eu não leio a palavra dele, que é a revelação, esta palavra é a revelação. Qual é a revelação máxima de Deus? A palavra dele. Como você pode dizer que ama esse Deus se você não lê a palavra dele? Se você não ora, se você não fala, se você não ouve? Que a oração não é só um monólogo, mas você dá tempo para esse Deus falar com você, ouve ele.
Então, é um desafio. O Tiago também vai deixar uma mensagem para você aí. Como a gente faz, né, para poder se achegar a esse Deus que é santo? Boa, então vamos lá, deixando uma mensagem. Se você está sentindo que você não sabe direito quem você é, que você não sabe qual é o propósito da sua família, que você não tem força para descobrir sozinho quem você está no lugar certo. Tá certíssimo. Assim, tá tudo bem. Porque quanto mais você conseguir perceber que você não tem capacidade de você mesmo dizer quem você é, para onde é que você tem que ir, qual é o propósito da sua família, mais você vai entender que tem a necessidade de que Deus diga isso para você. E esse é o ponto do evangelho, não é o ponto em que você se tornou uma pessoa muito legal. O ponto do evangelho é, eu já consegui entender que eu não dou conta por mim mesmo, e eu preciso clamar a Cristo que Ele possa fazer o que eu não sou capaz de fazer, dar um significado, dar um futuro para minha família, para meus filhos, para minha esposa, para mim, para que seja um futuro que seja vinculado à vida eterna. Ele pode fazer isso. A gente não, você não, mas ele pode. Esse é o evangelho. Nós vivemos porque Cristo morreu e ele ressuscitou por nós. Meu Deus, glórias a Deus. Eu queria ficar horas e horas. Gente, já vai ter que ter um terceiro tempo, porque esse é o segundo tempo com o Tiago, né? Que a esposa linda dele, Gisele, não está aqui. Mas se você quer um terceiro tempo, né? Com o pastor Tiago, psicólogo, é um homem totalmente imerso na palavra de Deus, escreva aí. Eu vou deixar um desafio, porque a gente tem aqui, Tiago, assim, muitos desafios que a gente coloca. E muitas pessoas colocaram, né? Um segundo tempo, um segundo momento com o Tiago, com Gisele. Quem sabe a gente vai fazer um bate-bola também aqui sobre casamento, ó. Já vou deixar, vou bater a bola já para você. E assim mesmo, de verdade, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, porque eu sei que cada vez que você vem aqui é muita sabedoria, não vinda de você, que nem a glória é sua, mas do Senhor, mas derramada na vida de outras pessoas, pessoas que precisam tanto saber quem é esse Deus, né? Um Deus santo, um Deus que nos ama, nos amou naquela cruz. E eu quero te agradecer mesmo. Prazer todo meu. Pode precisar. Escreve aí, pessoal. Não esqueça, não. A gente vai fazer uma oração agora por você, né, Tiago? Nós vamos fazer uma oração assim, para que, se você deseja se aproximar desse Deus, né, ele não está longe de você, ele está perto. Ele é um Deus que está perto de você, né? Está perto daqueles que o buscam em espírito e na verdade. Deus é espírito e ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje nós vamos fazer essa oração por você. Tiago, se puder fazer uma oração por essa mãe, né? Muitas vezes eu tenho recebido algumas mensagens e por isso é o motivo também de estar trazendo, né, esse cerne da questão, que é a base de tudo, é o conhecimento de Deus. A base de tudo é conhecer quem é Jesus. Essa família, Tiago, que precisa tanto, está passando por conflitos de comunicação, de entendimento, está passando guerras porque não entendeu que a base é o Senhor Jesus. Vamos orar, então? Vamos sim. Pai do céu, obrigado, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor não é uma abstração, o Senhor não é uma ideia apenas, mas o Senhor é o Deus criador de todo o universo. E o Senhor veio até nós, o Senhor veio e habitou entre nós, e o Senhor morreu a morte que era para que nós morrêssemos, para que nós vivêssemos a vida que o Senhor separou para nós. Eu quero louvar o Teu nome por Tua presença, eu quero clamar ao Senhor por cada pessoa que está nos ouvindo agora, e quero pedir ao Senhor que o Senhor se revele a cada família, Deus. Se nós vemos o Senhor, se nós temos capacidade de ouvir a Tua voz, nós somos transformados. Então eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor se revele às pessoas que estão passando por dificuldades, para que elas possam notar que todo o sofrimento, que todas as dificuldades, elas podem encontrar no Senhor um caminho de como lidar com eles, de como viver de uma forma que seja mais abundante, como nos promete a Tua palavra. A Tua palavra diz pra gente que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor, se revele para essas famílias, Pai, para que elas amem o Senhor e elas possam viver uma vida com tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para que eles vivam. Nós clamamos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, irmãos, que podcast maravilhoso, poderia ficar várias horas aqui, Ti, muito obrigada, pastor Tiago, meu amigo, e obrigada também por você ser esse homem de Deus que tem colocado Cristo no centro da sua família. Agradecemos também a você que faz parte do Olhando para Jesus. Esse podcast está fazendo muita diferença na sua vida, na sua família. Deixa aí o comentário, deixa aí, interaja comigo, o que é que você tem achado? Olha, Tiago também sabia que existem parceiros, pessoas que estão, né, acreditando, né, nesse ministério, nesse podcast que tem sido um instrumento de salvação, de levar a palavra.
Eu quero agradecer a minha parceira Martinha, do Salão Maria Maria, que tem dedicado, assim, carinho a meu cabelo, tratado de mim. Muito obrigada, viu, Martinha? Se você é aí na região, assim, aqui de Salvador, você pode entrar aí na descrição que você vai ver lá o link da nossa irmã Marta. Também vai ter o link do nosso convidado. Fica na presença, na paz do amado Salvador, porque nós estamos sempre aqui, queridos, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!